18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você que está ligadinho aqui na Mix na 100,7. Começa agora o programa 18 horas de hoje, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. Muito boa noite, Artemisa Gadelha, tudo bem? Boa noite, Nathalie Moraes, tudo ótimo. E boa noite para você também que está acompanhando 18 horas de algum canto da capital amazonense. Vamos às principais notícias do 18 horas de hoje. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Explodem os casos de Covid-19 no Amazonas. Grandes eventos apoiados pelo governo do estado contribuíram para o aumento de casos. Profissionais de enfermagem da rede estadual de saúde são obrigados a trabalhar, mesmo infectados e com testagem positiva para a Covid-19. A denúncia é do Sindicato dos Profissionais de Saúde do estado do Amazonas. Secretaria Municipal de Saúde anuncia novo centro de testagem da Covid aqui em Manaus. Na entrevista do dia, vamos conversar com o epidemiologista Gésen Orelana. Ele vai falar sobre a explosão do número de casos de Covid aqui no Amazonas. Começa agora o programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas registrou ontem mais de 1.219 novos casos de Covid-19. A última vez em que foram registrados mais de 1.200 casos diários no Amazonas foi em 31 de março do ano passado. E a tendência é de alta e os números podem ser bem maiores, uma vez que nem todas as pessoas que apresentam os sintomas estão fazendo teste para a Covid-19. Há uma subnotificação evidente aqui no estado. Isso está muito claro, Nathalie. Inclusive, Artemisa, o aumento de casos está em progressão assustadora. No primeiro dia de janeiro, só para você ter uma ideia, a Fundação de Vigilância em Saúde registrou apenas 37 casos e 10 dias depois são 1.219 novos casos de Covid. Um aumento explosivo que está deixando as autoridades de saúde em alerta máximo. Hoje mesmo, as secretarias de saúde do município e também do estado suspenderam por 90 dias a concessão de férias de todos os servidores das pastas por conta desse avanço da pandemia aqui no nosso estado, Artemisa. Isso mesmo, Nathalie. E olha, mesmo apresentando sintomas mais leves da doença, esse novo pico da pandemia está refletindo no aumento das internações. No início de dezembro, eram 55 pacientes internados com Covid-19. E ontem, esse número já era 96, só que em Manaus. Isso é assustador. E atenção para esses números. De 84 pacientes internados por Covid-19 em Manaus, até o dia 11 de janeiro, terça-feira, 55 não se imunizaram ou não completaram o ciclo vacinal contra a doença. Entre os hospitalizados em leitos clínicos e também em unidades de terapia intensiva nas UTIs e particular, tanto aqui na capital como no interior, são 36, o que corresponde a 43%. Os que não tomaram nenhuma dose da vacina são 19, o que corresponde aí a 22% que tinham apenas a primeira dose dos imunizantes, Artemisa. Esses números mostram a importância da vacina, mas o Amazonas apresenta baixo índice de vacinação contra a Covid. São mais de 760 mil pessoas que deveriam ter tomado a terceira dose e ainda não voltaram aos postos de vacinação. São mais de 630 mil que deveriam ter tomado a segunda dose e não tomaram. E pasmem, mais de 120 mil pessoas só aqui em Manaus não tomaram nenhuma dose da vacina, um número muito alto. Já 29, o que corresponde a 35% delas, tinham 2 vacinas ou apenas uma dose da Janssen. Dos que tomaram as 3 doses, não há ninguém internado. Essas informações, elas foram confirmadas pela Secretaria de Saúde aqui do estado. E o Amazonas está preparado, será, para atender o aumento da demanda ou vamos
enfrentar mais um colapso no sistema de saúde? Fica essa pergunta. Artemisa, e o governo do estado anunciou o lançamento de edital para credenciar aí os leitos clínicos de UTIs para pacientes com síndrome respiratória aguda grave ou também com Covid-19 de outras unidades de saúde da rede privada da capital. Os detalhes sobre esse assunto vamos conferir agora na reportagem de Hector Silva. O boletim diário da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas da terça-feira assustou a todos. Quem acompanha diariamente percebeu o aumento de 432% de casos em menos de 24 horas. Os 229 casos registrados na segunda-feira passaram para 1.219 na terça. O Amazonas não registrava mais de 1.000 casos de Covid desde abril de 2021. O secretário estadual de saúde, Anuar Samad, anunciou que o sistema público de saúde está preparado para receber possíveis internações. Ele fez um apelo também para que as pessoas se vacinem. Meus amigos e amigas, chegamos a 1.219 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. Só em Manaus foram 1.026 casos novos. Atenção! Nós estamos com a rede preparada, a rede de internação reservada, mas, por favor, não podemos deixar que esse número aumente. E o que podemos fazer? Lembre-se, evite festas, agora não é hora de comemorar nada. Evite aglomerações, use máscara, lave com frequência as suas mãos, se não puder, use álcool em gel e, principalmente, completem seu esquema vacinal. Lembre-se, a luta contra esse vírus é de todos nós. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou ainda um chamamento público para que hospitais privados credenciem leitos clínicos e de UTI para pacientes com síndrome respiratória aguda grave. O chamamento já está previsto no Plano de Contingência Estadual do Amazonas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Segundo a assessoria, esses leitos estão requisitados por ordem judicial desde 2021, mas o edital pretende que as empresas de saúde se credenciem de forma voluntária. A intenção é garantir a oferta de leitos em caso de cenário de alta da demanda. O edital está aberto desde o dia 10 de janeiro e fecha no dia 20. O Hospital Universitário Getúlio Vargas e o Hospital Privado Newton Lins também já estão disponíveis para atender casos mais graves. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E especialistas estão prevendo colapso no sistema de saúde nos próximos dias por conta dos casos de Covid-19. Entre os profissionais de saúde, a infectologista Ludmila Aja, que chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde no ano passado, afirmou que o Brasil deve ter um colapso no sistema de saúde em uma semana, em meio ao avanço da variante Ômicron da Covid-19. E aqui em Manaus, a Artemisa não será diferente. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas e religiosas e estabelecimentos de saúde do estado do Amazonas, Graciete Mouzinho, denunciou que os profissionais de enfermagem estão sendo obrigados a trabalhar mesmo infectados com o vírus da Covid-19. Olha só que absurdo. A gente vai saber mais detalhes sobre esse assunto a partir de agora na reportagem de Odinei Araújo. Enfermeiros, técnicos e outros trabalhadores da saúde começam a reviver todo o drama vivido em 2020 e 2021, na primeira e na segunda onda da Covid-19. No início dessa terceira onda, com a variante Ômicron já detectada no Amazonas e os números de infectados pela Covid explodindo da noite para o dia, os trabalhadores da saúde também estão sendo contaminados. Só que para eles não tem socorro médico. É o caso dos trabalhadores da Clínica Médica de Observação do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, que pediram para não serem identificados e terem a voz modificada para evitar perseguição. A gerente da clínica proibiu das enfermeiras atender os técnicos aqui que estão passando mal para tirar a ficha para ser atendido aqui, tu acredita? O Aurimar chegou aqui se queimando de febre. Ele é um paciente, ele estava sendo um paciente
A senhora quebrou o pau aqui pra enfermeira ajudar ele, porque ele tava se queimando de febre, a senhora acredita? E ele fez o exame e deu positivo. As enfermeiras estão pedindo ajuda, porque essa tal de Ildeia, a gerente da clínica, tá todo mundo revoltado aqui, entendeu? Porque tá todo mundo adoecendo e eles disseram que é pra gente ir na UBS, sendo que a gente tá aqui trabalhando. Como é que a gente vai sair do trabalho e ir na UBS? De acordo com os trabalhadores do 28 de agosto, além do técnico que testou positivo e que estava trabalhando com febre alta, um outro profissional, também com os mesmos sintomas, foi impedido de receber atendimento no CMO. Os denunciantes que pediram para não serem identificados e terem a voz modificada para não serem punidos, relataram também que, apesar de muitos estarem com sintomas de gripe, não estão sendo testados para a Covid. Paulo, aquele que infartou, deu positivo, foi afastado. Eu não fiz exame ontem. Não fiz, mas eu tô com dor de cabeça. Minha costa tá doendo, eu tô com uma dor de cabeça horrível. Os médicos mesmo tentam ajudar a gente quando a gente tá passando mal, a senhora entendeu? Agora, os próprios enfermeiros nos maltratar dessa forma. A presidente do Sindiprive, sindicato que representa os trabalhadores terceirizados da saúde, Graciete Mouzinho, pede que o Ministério Público fiscalize os hospitais da capital para verificar em loco a real situação dos profissionais. Peço também ao Ministério Público que faça uma visita dentro dos hospitais para ver a situação desses profissionais que estão sem máscara N95 e sem os EPIs adequados. Sabemos que aumentou o Covid muito. Dentro de todos os hospitais está indo pessoas e o que estão indo está dando positivo. E dizer que eles têm que aprender a trabalhar assim é um absurdo. Vai contaminar os colegas, vai chegar um momento que não vai ter ninguém para trabalhar. E aí, como é que fica a população? Fica sem assistência, é isso? Então peço providências. Porque quando chega a vez desse profissional, não existe nem vaga para eles ficarem internados. O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado e a Secretaria de Saúde do Amazonas para saber sobre a denúncia dos trabalhadores. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Informações do Conselho Federal de Enfermagem indicam que 82 profissionais só de enfermagem morreram no Amazonas vítimas de Covid até abril do ano passado. Desse total, 68,75% eram mulheres. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E as unidades básicas de saúde, que são de responsabilidade da Prefeitura de Manaus, estão sobrecarregadas. Nos últimos meses de 2021, a Secretaria Municipal de Saúde registrou um aumento de quase 200% no número de atendimentos. É isso mesmo, Artemisa. O repórter Hector Silva conversou com a secretária municipal de saúde, a Chádia Frache, que disse que os esforços devem ser voltados para a intensificação da imunização. Os supermercados aqui da capital também terão pontos de vacinação. A Prefeitura de Manaus abriu na tarde de hoje um centro de testagem para a Covid-19 no Estúdio 5 Centro de Convenções. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva. Nos 2 últimos meses, a Secretaria Municipal de Saúde registrou um aumento de 186% dos casos de síndromes gripais registrados nas UBSs, Unidades Básicas de Saúde, por meio de CID, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Enquanto em novembro do ano passado, as unidades receberam 236 pessoas com sintomas gripais, em dezembro foram 618. Segundo a secretária municipal de saúde, Chádia Frache, os pontos de vacinação serão ampliados agora a 11 supermercados, na quinta e sexta-feira, das 9 às 20 horas. Ampliaremos esse serviço para dar maior acessibilidade à população. Então a gente pede aqui que a população ouça o nosso chamado, complete o seu esquema vacinal. Nós temos ainda em Manaus mais
mais de 100 mil pessoas que não tomaram nem a sua primeira dose e nós estaremos lá à disposição para recebê-los e vacinar. Todos os supermercados credenciados para a vacinação estão disponíveis no site do 18 Horas. A Prefeitura de Manaus abriu também nesta quarta-feira o primeiro Centro Municipal de Testagem para a Covid-19. O serviço vai funcionar no Estúdio 5, Centro de Convenções, na Zona Sul da capital, com a oferta gratuita de teste rápido de antígeno. Excepcionalmente, nesta quarta, o local vai funcionar até às 22 horas e nos próximos 15 dias deve operar de segunda a sábado, das 9 às 21. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Em poucas horas após a abertura, o Centro de Testagem Municipal da Covid-19, instalado no Estúdio 5, Centro de Convenções, já registrava, Artemisa, uma superlotação e uma fila quilométrica. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, por hora estão sendo realizados 180 testes de antígeno, com capacidade máxima no local de 3 mil pessoas. O local de testagem conta, como eu disse anteriormente, com uma fila quilométrica dando voltas no entorno do Estúdio 5 Centro de Convenções. 18 Horas. Entrevista do dia. E agora vamos continuar falando da explosão de casos da Covid-19. Nosso entrevistado de hoje é o epidemiologista da Fiocruz, Gesen Orellana. Boa noite, Gesen. Seja bem-vindo ao 18 Horas. Boa noite, Natália. Boa noite, os ouvintes do 18 Horas. Estamos à disposição aí para tentar ajudar no que for possível. Você já vinha alertando sobre essa explosão há algumas semanas. O que mais contribuiu para essa explosão de casos? Olha, na realidade, foi um conjunto de fatores, né? Você pega o que acontece, né, ao longo dos últimos 3, 4 meses em Manaus e no Amazonas, né, em termos de relaxamentos, né, e para piorar, nos primeiros 10 dias, na primeira quinzena de dezembro de 2021, o governo do estado do Amazonas realiza 2 mega eventos, né, com aproximadamente 30 mil pessoas em cada um, inclusive sorteando, né, ingressos para quem apresentasse o comprovante de vacinação, né, como se ele não soubesse, né, como se a ciência não tivesse avisado a população de que mesmo pessoas vacinadas ainda estão sob risco de adoecerem gravemente até morrerem, né? Então você tem esses acontecimentos no início do mês de dezembro, né, que se juntam com o efeito bola de neve das festas de Natal, com fraternizações de fim de ano e do Ano Novo, e chegamos nessa situação que nós estamos tendo. Você bem relatou, com a população de Manaus desesperada por testagem no centro de convenções, já que a rede, infelizmente, municipal nunca teve, na verdade, condições de fazer essa testagem da população, especialmente em situações como essa, de explosão de casos. Boa noite, Gesen. E agora, se nada for feito para conter essa escalada, pelos seus cálculos, vamos chegar a registrar quantos casos de Covid aí nos próximos dias e nas próximas semanas? A gente deve atingir um novo pico a partir de quando? Olha, isso vai depender da quantidade de testes que forem feitos, né? Pelo visto, né, com essa nova iniciativa da Prefeitura Municipal de Manaus, inclusive mal planejada, né, não preparou a população para isso, realizou de uma hora para outra, sem fazer nenhum tipo de convencimento, de orientação da população. Você vai ter uma quantidade grande de exames agora apresentando resultado positivo, e eu não tenho a menor dúvida, né, que nos próximos dias nós teremos aí milhares ou algo muito perto disso por dia, né? Até onde isso vai chegar, infelizmente nós não sabemos, né? Nós não vimos nenhuma medida até agora do governo do estado e da Prefeitura de Manaus consistente e forte o suficiente para ajudar a frear essa disseminação do novo coronavírus, e certamente influenciada já pela Ômicron, né?
Geisen, ainda relembrando, né, o que contribuiu para essa explosão, tivemos não só esses 2 grandes eventos citados por você, mas também uma grande aglomeração ali na Ponta Negra, né, no fim de ano, e também no Largo de São Sebastião. O que pode ser feito, né, para a gente conter essa explosão de novos casos? É possível ainda conter? Não. Uma vez disseminado o vírus, né, é muito difícil você conseguir conter essa disseminação, exceto você adote, né, uma medida extrema como um lockdown, por exemplo, um lockdown rigoroso aí de 15, 21 dias, aí sim puxa o freio de mão da epidemia, devolve a uma situação menos complicada, né? Que era o que a gente vinha enfrentando até poucos meses atrás, né? Com vai e não vai da epidemia, e agora ela com essa influência importante da variante Ômicron, né? Que é sabidamente mais transmissível. Se você olhar os dados de internação, de sepultamento, estão todos aumentando também, claro que em patamares muito diferentes do que nós vimos no ano passado, mas ainda assim nós precisamos lembrar que nós temos uma população muito vulnerável, muitas pessoas com esquema vacinal incompleto, muitas pessoas sem nenhuma dose, e ainda assim muitas pessoas com esquema completo, mas que têm muitos fatores de risco, como diabetes, pressão alta e tantos outros problemas de saúde que as tornam mais vulneráveis ao adoecimento grave e à morte, né? Vamos falar agora sobre a vacinação, como você citou agora mesmo. O Amazonas tem hoje um esquema vacinal, a gente está aí no ranking da vacinação com um esquema muito baixo aqui no estado. O que contribuiu? Porque a gente tem índices tão baixos no ranking nacional quando se fala de vacinação, Geisen? Olha, infelizmente nós temos uma série de dificuldades, né, para fazer a vacina chegar efetivamente na população, né, menos na capital do que no interior, obviamente, né. Enquanto nós não aproveitamos esse gancho, digamos assim, da pandemia para melhorarmos esse contato da população com os serviços de saúde, com as tecnologias de saúde, com os profissionais de saúde, e o governo do estado do Amazonas e basicamente todas as prefeituras praticamente do estado fizeram foi acompanhar as determinações confusas, lentas, atrasadas do Ministério da Saúde, né? Até hoje o governo do estado do Amazonas faz isso, espera as determinações do Ministério da Saúde, não tomou a dianteira na vacinação, nunca fez testagem em massa, não toma dianteira em fazer a interiorização, por exemplo, dos testes RT-PCR para o interior, principalmente para os municípios que estão mais distantes da capital, não tomou a iniciativa de ampliar os leitos de UTI no interior do estado. Então, infelizmente, é uma situação muito triste essa que a gente vê da cobertura vacinal baixa, principalmente no interior do estado, porque o governo nunca teve um interesse efetivo de resolver esse problema do acesso dessas populações às tecnologias de saúde, em especial as vacinas. E a política do Amazonas está no ranking da vacinação nacional, sempre desde o início da pandemia, nas piores posições, né? E precisamos lembrar que o Amazonas, né, pela situação dramática, caótica que passou em janeiro passado, foi um dos estados priorizados pelo Ministério da Saúde para a questão da vacinação nos primeiros meses da vacinação no Brasil, lá em janeiro, fevereiro e março, né? Então, nem com todos esses incentivos do Ministério da Saúde, a gente conseguiu colocar o Amazonas na posição que ele merece, né? Acho que o outro fator que também influencia bastante aqui na capital, Manaus, principalmente, nós temos muitos eleitores do presidente negacionista Jair Bolsonaro, né? Uma pessoa que nega a ciência, que descredencia, né? Desvaloriza as vacinas. Então é muito difícil você ter um eleitorado, né, que segue essa linha de fanatismo do presidente Bolsonaro aderir à vacinação e às medidas de controle da epidemia. Geisen, inclusive 120 mil pessoas, né, só na capital, Manaus, nem tomaram a primeira dose. Gostaria agora de falar com você sobre o retorno das aulas. Por exemplo, a Universidade Federal do Amazonas agora está com as aulas presenciais. Como é que você vê esse retorno nesse momento da explosão, né, do número de casos da Covid-19?
Olha, a Universidade Federal do Amazonas está exigindo a carteira de vacinação, um esquema completo, né? Então isso já acaba limitando um pouco possíveis efeitos, né, mais graves da epidemia, mas ainda assim eu acredito que este momento que nós estamos vivendo agora em Manaus, que é um momento de clara explosão de infecções, casos novos, é um momento inoportuno, inapropriado para você gerar esse tipo de ambiente, né? Estimular esse tipo de ambiente em sala de aula, contatos maiores aí com grupos de 10, 15, 20, 30, 40 pessoas dentro da sala de aula, né? Jéssica, para finalizar, eu queria que você reforçasse que além da Covid-19, a gente está enfrentando aí um período sazonal com outras infecções respiratórias, não é isso? Exatamente. Nós estamos, lamentavelmente, vivendo uma dupla carga epidêmica, né? Por um lado, com a influenza, né? Assolando, né, a população do estado do Amazonas, e a Covid-19, né? É importante chamarmos a atenção para um detalhe, né? Todos nós sabemos que essa disseminação forte da influenza, não apenas no Brasil, mas em outros países, ela se deve muito em função à presença de uma nova variante do subtipo B, né, da variante Darwin, né? E até hoje o governo do estado do Amazonas e a prefeitura de Manaus não deram satisfação à população local sobre a circulação ou não dessa variante. Então, infelizmente, mais uma notícia ruim, né? Mais uma falta, né, de transparência das autoridades sanitárias com esse movimento da epidemia que já ceifou várias vidas, inclusive aqui no Amazonas, e você ouve falar muito pouco sobre as pessoas que foram a óbito por influenza aqui no Amazonas. O programa 18 horas agradece a sua participação aqui, Jéssica Orellana, epidemiologista da Fiocruz. As suas considerações finais. Bom, acho que a título de considerações finais, eu queria deixar um recado para a população mesmo, né? Acreditar na vacina, mas também não acreditar que a vacina faz milagre sozinha. Nós precisamos combinar esse tripé: vacinação, máscara e distanciamento físico. Essa é a única maneira que nós temos para controlar a epidemia. Se nós acreditarmos somente na vacinação, nós teremos problemas como nós estamos vendo agora, não só em Manaus e no Brasil, mas no mundo todo. Muito obrigada, uma ótima noite para você. Obrigado, boa noite a todos. Você está ouvindo 18 horas. E aqui no Amazonas, 8 crianças na faixa etária de 5 a 11 anos morreram por complicações da Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são dos cartórios de registro civil do Amazonas e incluem a primeira semana de janeiro de 2022. O levantamento mostra que 2 crianças mortas tinham 11 anos, e as outras 2 tinham 10 e uma com 8 anos, uma com 7, uma com 6 e outra com 5 anos de idade. Vale lembrar que, recentemente, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a vacinação para esse público, Artemisa. Dos 8 falecimentos, 5 foram em 2021 e 3 em 2020. Na primeira semana de janeiro de 2022, não foram contabilizados óbitos por Covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos. Embora os cartórios de registro civil tenham prazo legal de até 10 dias para enviar os dados ao portal da Transparência do Registro Civil. Esses dados constam no portal da Transparência do Registro Civil, base de dados que reúne as informações de nascimentos, casamentos e óbitos registrados pelos 7.663 cartórios brasileiros administrados pela ARPEM Brasil, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. 18 horas.
E atenção, a desembargadora Joana Meirelles acaba de negar a ação que pedia a suspensão do reajuste de quase 84% do cotão, aprovado na última sessão da Câmara Municipal de Manaus em dezembro de 2021. A magistrada entendeu que o instrumento não deveria ser um mandado de segurança, mas outro tipo de ação. A ação na Justiça foi impetrada pelos vereadores Amon Mandel e Rodrigo Guedes. 18 horas. No próximo bloco, vamos saber mais detalhes sobre o aumento do preço da gasolina pela Petrobras. É daqui a pouco. Mix. Vamos agora conferir o tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira e madrugada de quinta aqui em Manaus. Com ela, Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Artemisa, antes de entrar na temperatura para esse finzinho de noite, para esse finzinho de terça-feira, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que aconteceu no fim da tarde de hoje, porque no fim da tarde dessa quarta-feira, a chuva deixou casas sem energia e provocou alagamentos e afetou o trânsito em diversas zonas aqui na capital. Na Zona Leste, por exemplo, em bairros como São José, Coroado, os moradores relataram que houve uma falta de energia. Agora sim, falando sobre o clima para o fim da noite desta terça-feira, segundo o Climatempo, nós teremos uma noite de chuva, viu? Segundo o Climatempo, a temperatura mínima ficará na casa dos 24 graus e a máxima de 31 na noite desta terça-feira. Vamos voltar a falar de vacinação, desta vez de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 em Manaus, que estará concentrada em apenas 4 locais de grande fluxo e com condições para o cumprimento das recomendações de segurança da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A orientação está no plano de operacionalização da Prefeitura de Manaus para essa nova etapa da campanha, aprovado nesta terça-feira, dia 11. Além da estratégia de atendimento concentrado, o documento define a vacinação por escala de prioridades e idade, os documentos obrigatórios para acesso à vacina e outras recomendações baseadas em nota técnica emitidas pelo Ministério da Saúde no último dia 5. A Secretaria Municipal de Saúde, a secretária municipal de saúde, Chádia Frachi, informa que o início da campanha na capital depende do recebimento das doses do imunizante, que devem chegar ao país nesse dia 13 para a distribuição posterior a estados e municípios. 18 horas. E nessa nova onda está voltando a tese da imunidade de rebanho, principalmente na internet. Olha só o absurdo. Aqui mesmo no Amazonas, onde os corredores das unidades de saúde começam a lotar com pacientes de Covid, internautas induzem a população a se infectar de propósito, para acabar logo com isso. Imagina, Nathalie. É realmente um absurdo, viu? Olha, e a infectologista Ana Galdina Mendes foi ouvida pelo 18 horas e ela chamou a atenção para o perigo dessas ideias, entre elas a sobrecarga da rede hospitalar e a infecção de crianças que ainda não foram vacinadas. A repórter Odinei Araújo tem os detalhes sobre este assunto. Com números de novos contaminados com a Covid acima do normal em todo o mundo, vira e mexe, surge uma ideia nas redes sociais de que o melhor mesmo é todo mundo se infectar logo de uma vez só e de propósito, aproveitando que a variante Ômicron é mais leve que as demais. E essas ideias absurdas de imunidade de rebanho vão além, dizendo que somente assim se acabaria logo com o vírus. Caso essa ideia tenha passado pela sua cabeça, o 18 horas consultou a infectologista Ana Galdina Mendes, que explicou algumas razões pelas quais você não deve tentar pegar a Ômicron de propósito. Não existe essa classificação de doença leve. A gente não pode nunca falar isso, que uma doença infecto-contagiosa, que ela vai ser classificada como leve. Qualquer doença infecto-contagiosa é uma doença que deve ser evitada, porque ela é doença e eu nunca sei como aquilo vai cursar. Então, assim, uma situação infecto-contagiosa, ela pode cursar de uma forma branda
numa pessoa, mas em outra pessoa ela pode desencadear inúmeras reações não previstas, reações imunológicas que a gente não esperava, e aquilo ali pode virar um grande problema. Então, não existe esse conceito de que essa imunidade de rebanho, olha, vamos todo mundo se contaminar que isso passa logo. Não. Essa informação é uma informação perigosa, eu julgaria até criminosa, porque você não pode estimular que as pessoas adoeçam. A infectologista lembra que cada organismo funciona de uma forma diferente. Mesmo em casos considerados mais leves, a pessoa tem febre alta, dores no corpo, dores de garganta, congestão pesada por dias, entre outros. Os sintomas podem agravar em pessoas com diabetes ou doença renal crônica, cardíaca, pulmonar, neurológica ou hepática. Além disso, segundo estudos, formas graves da Covid prolongada podem danificar os pulmões, coração e rins, bem como a saúde mental. Isso sem falar que todos adoecendo ao mesmo tempo vai sobrecarregar o sistema de saúde, de acordo com Ana Galdina Mendes, inclusive pelo adoecimento de profissionais de saúde da linha de frente. O sistema de saúde, ele é estruturado e preparado para suportar um quantitativo X, uma demanda até um teto. Então, se eu tenho um sistema de saúde, minhas UBSs, meus SPAs, meus pronto-socorros, vamos dar um exemplo aqui, que eles suportam um atendimento diário de 10 mil pessoas por dia. É o teto que eles suportam. É o teto que eu tenho ali de profissionais, de medicamentos, de exame. Eu só posso fazer aquilo ali. Se eu tenho 15 mil pessoas por dia, significa que eu vou atender 10 e 5 mil ficarão sem atendimentos. Então, uma demanda muito elevada, além do que o sistema de saúde suporta, isso gera risco de morte para a população. O cenário nas unidades de saúde de Manaus hoje já é de macas nos corredores com pacientes ou com Covid ou sintoma gripal. A infectologista também alerta que qualquer comportamento de risco, como não usar máscara e participar de aglomeração, vai expor outras pessoas, como as crianças, por exemplo, que ainda não foram vacinadas. Trabalhos podem mostrar que elas cursam com forma mais branda, apesar de que a gente tem óbito em criança. Eu sempre digo, um óbito em criança não é só um número, é um pai ou uma mãe que perdeu um filho. Se eu tenho uma maior quantidade de adultos adoecendo, logo eu terei uma maior quantidade de crianças que não estão vacinadas adoecendo. E aí, nesse cenário, eu não sei o que vai acontecer se de 10 mil crianças, de 1.000 crianças contaminadas, uma cursa com gravidade, essa uma é filho de alguém, entendeu? Então, é real o risco para a criança num cenário de grande contaminação da população. A gente está entrando aí, a gente vai vir numa curva crescente de contaminação entre os adultos e isso vai refletir nas crianças que, por sua vez, daqui a pouco estarão no ambiente escolar. As infecções por Covid em crianças normalmente são mais leves, mas muitos casos de contaminação pela Ômicron têm mandado os menores para os hospitais. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em Manaus, 6 horas e 37 minutos. E o Rio Negro subiu mais 2 centímetros de ontem para hoje. E registra no Porto de Manaus a marca de 24 metros e 41 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E a Justiça do Trabalho no Amazonas condena uma empresa e o Detran por morte de trabalhadora grávida com Covid-19 em 2021. Exatamente, Artemisa. Uma mulher, agente de limpeza, infectada aos 8 meses de gestação, começou a apresentar sintomas da doença em dezembro de 2020 e não foi afastada das suas atividades de trabalho. O bebê nasceu em janeiro de 2021, quando a mãe estava entubada. Ela morreu 1 mês após o nascimento da criança. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, decidiu que o viúvo e os 3 filhos serão indenizados por danos morais e materiais. O julgamento foi unânime. A empresa ACR de Souza, terceirizada do Detran, vai pagar o valor de R$44 mil, equivalente a 44 salários contratuais. 18 horas. Olha,
para você, motorista, agora uma notícia não é muito boa, né, Artemisa? Porque é bom correr e abastecer o seu carro. Isso porque a gasolina e o diesel sofreram mais um aumento nos seus preços. O primeiro de 2022, depois de 77 dias sem altas pela Petrobras, minha amiga. Verdade, notícia nada boa, Nathalie. O aumento será repassado aos consumidores, mas os novos valores dos combustíveis vai depender de cada posto, segundo o Sindicombustíveis do Amazonas. Os detalhes nós vamos acompanhar agora na reportagem de Júlia Gomes. Até amanhã desta quarta-feira, o preço da gasolina ainda estava em média R$ 6,59 nos postos de Manaus. Mas por pouco tempo, é bom correr para abastecer o automóvel. Isso porque passou a valer a partir de hoje os novos valores da Petrobras para a venda da gasolina e do diesel às distribuidoras. O preço médio da gasolina passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro nas distribuidoras. Nos postos, a parcela da estatal no preço ao consumidor subirá de 3,1 para 3,25 a cada litro vendido na bomba, uma variação de 24 centavos por litro. Esse é o primeiro aumento de 2022, anunciado pela companhia na tarde desta terça-feira, após 77 dias sem altas, e ajuste bem acima da redução de apenas 10 centavos no litro da gasolina, informado pela Petrobras. A reportagem do 18 Horas tentou saber de quanto deve ser o aumento no litro dos combustíveis a partir desse novo aumento aqui no Amazonas. Mas o Sindicato do Comércio Varejista de Postos de Combustíveis no estado, o Sindicombustíveis, informou por meio de nota que a entidade não interfere nos preços dos combustíveis e na administração dos postos. Por esse motivo, não consegue informar o valor do reajuste que será repassado ao consumidor final. O sindicato ressaltou ainda que o mercado é livre e competitivo em todos os segmentos, cabendo a cada distribuidora e ao posto de combustível decidir qual será o seu preço final, de acordo com as suas estruturas de custo. O Sindicombustíveis termina a nota afirmando que o preço final ao consumidor varia em função de múltiplos fatores, como carga tributária, concorrência com outros postos na mesma região e a estrutura de custos de cada posto, que são os encargos trabalhistas, volume movimentado, margem de lucro, entre outros. Júlia Gomes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E agora vamos direto para Brasília falar com o correspondente do 18 Horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Nathalie. Boa noite a todos. Então, Carlos Eduardo, conta pra gente, saiu a primeira pesquisa eleitoral de 2022, tivemos alterações aí? Não, Artemisa, os resultados ainda são os mesmos de 2021. Essa pesquisa foi realizada pela Quest Consultoria, a pedido da empresa Genial Investimentos, e foi registrada no TSE. Essa pesquisa aponta a liderança do ex-presidente Lula na disputa eleitoral, com 45% das intenções de voto em um cenário... Alô, Carlos Eduardo? Alô, Carlos Eduardo, você está nos ouvindo? Oi, Artemisa, estou me ouvindo. Oi, tivemos um corte aí durante a sua participação. Você pode voltar? Eu estava dizendo que o ex-presidente Lula lidera a disputa eleitoral com 45% das intenções de voto em um cenário de primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro tem 23% dos votos válidos. Sérgio Moro, ainda do Podemos, tem 9%, e Ciro Gomes, que anunciou o adiamento da convenção partidária do PDT por causa da Covid-19, está em quarto lugar com 5%. Abaixo de 3% estão o governador de São Paulo, João Dória, a senadora Simone Tebet, o senador Rodrigo Pacheco e o cientista político Felipe Dávila, do Partido Novo. Em cenários de segundo turno, essa pesquisa também aponta a liderança de Lula em todas as disputas. Contra Jair Bolsonaro, Lula venceria com 50%. Novamente tivemos um corte durante a sua participação. Carlos Eduardo, está nos ouvindo?
Eu continuo ouvindo você, Artemisa. Ok, vamos retomar então. Artemisa, em um cenário de segundo turno, também aponta a liderança de Lula em disputas. Contra Jair Bolsonaro, ele venceria 4%, contra 30% do atual presidente da República. Numa disputa contra Sérgio Moro, Lula teria 50% dos votos e Moro teria 30%. E na disputa com Ciro Gomes, Lula teria 54% dos votos e Ciro Gomes 21%. Agora, numa disputa entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, segundo a pesquisa, já Sérgio Moro venceria com 36% dos votos válidos e Bolsonaro teria 30%. E numa disputa entre Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, o candidato do PDT levaria melhor com 39% e Bolsonaro 32%. A pesquisa também analisou o índice de rejeição dos candidatos. Lula tem 43% de rejeição, o menor entre todos os presidenciáveis. Bolsonaro tem 66% de rejeição, que pode diminuir com o avanço dos programas sociais, como o Auxílio Brasil, que na semana passada incluiu 6 milhões de beneficiários, passando a atender 19 milhões de pessoas, pagando R$400, mas o fator negativo é a postura contra a vacinação infantil, que rendeu a ele muitas críticas. Sérgio Moro tem 59% de rejeição. Ele tem sido duramente atacado, principalmente pelos grupos bolsonaristas. Os grupos petistas. Tivemos novamente um problema técnico. Carlos Eduardo. Segue me ouvindo, Artemisa? Sim, consigo. Então vamos lá. Ciro Gomes tem 58% de rejeição, apenas um ponto percentual a menos em relação ao seu principal adversário, Sérgio Moro. A pesquisa ouviu presencialmente 2.000 pessoas entre os dias 6 e 9 de janeiro e o índice de confiança é de 95%. Essa pesquisa, Artemisa, já foi combustível das tensões políticas no dia de hoje. À tarde, o presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas ao principal adversário dele. Vamos ouvir o que ele disse durante um evento no Palácio do Planalto. Não tenho provas, mas vou falar. Como é que aquele cidadão está conseguindo apoios, apesar de uma vida pregressa, imunda, já loteando ministérios. Para um partido já ofereceu a Caixa Econômica do Pedro. Não pensem vocês que aparece 50 milhões no apartamento de alguém por aí e foi a fada madrinha que fez, botou a varinha e botou 50 milhões lá dentro, não. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então as críticas do presidente Jair Bolsonaro. Carlos Eduardo. Isso é só um aperitivo, né? Essa foi a primeira pesquisa de intenção de voto de 2022. Certamente essa pesquisa vai dar muito o que falar essa semana. Volto com você, Artemisa e Nathalie. Boa noite, Carlos Eduardo. Agora a gente vai falar sobre um assunto que interessa principalmente aos nossos amigos ouvintes motoristas. Isso porque a gente vai falar agora sobre o novo aumento dos combustíveis. Agora os governadores vão descongelar o ICMS do fim de janeiro. É isso mesmo? Conta pra gente, principalmente o que isso significa, Carlos Eduardo. Boa noite, Nathalie. Isso mesmo, os governadores dos 27 estados e do Distrito Federal estão avaliando juntamente com o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, o fim do congelamento da base de cálculo do ICMS de combustíveis. Essa medida está em vigor desde outubro do ano passado e, pelo acordo feito entre os governadores, ela encerra dia 31 de janeiro. Os governadores vão avaliar essa questão na reunião com o CONFAS, marcada para a semana que vem. O que a gente aqui não sabe, Nathalie, é o impacto desse fim do congelamento. Se o preço da gasolina vai ao normal. Com relação a isso, vamos aguardar. O fato é que o fim do congelamento do ICMS está dividindo os governadores dos estados. Alguns querem que a medida continue porque a Petrobras ainda não apresentou nenhuma medida concreta de estabilização do preço dos combustíveis. Por isso, não é uma questão fechada, não é uma questão pacificada. O presidente do Fórum Nacional dos Governadores, o governador do Piauí, Wellington Dias, ele disse hoje que, embora haja uma divergência,
Tivemos novamente... Voltou. Oi, Artemis, eu estou dizendo que apesar de divergência, ele acredita que o CONFAS deve decidir pelo fim do congelamento do ICMS, porque os estados estão perdendo muitos recursos com esse congelamento. E outra, nesses 3 meses de congelamento, os governadores mostraram ao governo federal, principalmente ao presidente Jair Bolsonaro, que o ICMS não é o responsável pelo aumento dos preços da gasolina e preços da Petrobras. Carlos Eduardo, nós estamos tendo cortes, né, durante a sua participação. Será que nós podemos fazer novamente essa ligação? E a gente retorna daqui a pouquinho? Isso, agora. Ok, então daqui a pouquinho nós retornamos então com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos para saber justamente aí sobre esse novo aumento dos combustíveis, né? E como é que fica essa questão, né? Se os governadores vão descongelar o ICMS no fim de janeiro. E no primeiro dia do processo de transferência nas unidades de ensino das redes públicas do estado e dos municípios de Manaus, Iranduba e Manacapuru, 87% das solicitações foram feitas pela internet, via site matriculas.am.gov.br. E até o meio-dia desta quarta-feira, Artemisa, foram realizadas 37.809 solicitações. Os dados são da Prodan, empresa de processamento de dados do Amazonas. Do total de transferências, 22.148 foram solicitadas para a rede estadual de ensino e 15.402 para as escolas municipais de Manaus. Também foram reservadas 29 vagas para escolas municipais de Iranduba e 230 para as de Manacapuru. Segundo o diretor técnico da Prodan, Maurício Mizobi, no momento em que o sistema foi liberado, às 0 horas desta quarta-feira, mais de 35 mil pessoas estavam conectadas no site matriculas.am.gov.br. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, 13 de janeiro de 2021. 22, teremos um dia ensolarado, Nathalie Moraes. Previsão do tempo. E nesta quinta-feira, de acordo com o Climatempo, o clima em Manaus será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também à noite. A temperatura mínima ficará na casa dos 23 graus e a máxima de 31 graus, de acordo com o Climatempo. 18 horas. E agora vamos retornar a Brasília com o nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos, que você estava falando aí sobre o novo aumento, né, dos combustíveis. Se os governadores vão conseguir descongelar o ICMS até o fim de janeiro. Isso, Artemisa. Para o fim de janeiro está previsto aí o descongelamento da base de cálculo do ICMS e por isso há o temor, né, de que o preço do combustível, principalmente da gasolina e do diesel, possa aumentar. Mas isso a gente não sabe, nem mesmo o presidente do Fórum Nacional de Governadores, o governador do Piauí, Wellington Dias, sabe avaliar o impacto que isso vai que há uma divergência entre os governadores. Porque, apesar disso, ele, que é o presidente do Fórum de Governadores, ele disse que a CONFAS deve sim decidir pelo fim do congelamento do ICMS, porque os estados estão perdendo muitos recursos com esse congelamento. E outra, nesses 3 meses últimos aí de congelamento, desde outubro, os governadores mostraram ao governo federal e ao presidente Jair Bolsonaro que o ICMS não é o responsável pelo aumento do preço da gasolina, mas sim a política de preços da Petrobras, que é baseada no câmbio internacional e no mercado de barris de petróleo. A gente lembra que, há alguns meses, o presidente Jair Bolsonaro, pressionado pelos sucessivos aumentos no preço da gasolina e do diesel, disse que a culpa era do ICMS, o principal imposto dos estados. Por essa razão, os estados decidiram congelar a base de cálculo do ICMS.
Enquanto isso acontece, essa questão fiscal aí acontece para chegar a um entendimento, tem projetos rolando, tramitando no Congresso Nacional. No Senado, está tramitando um projeto que cria o Programa de Estabilização dos Preços dos Combustíveis. Nesse programa, a principal medida é a criação de um fundo bilionário que vai conter a volatilidade dos preços. Esse fundo seria, assim, por um imposto para a exportação de petróleo cru, já que o Brasil passou a ser um importante exportador a partir do pré-sal. Esse projeto de lei passou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, mas falta passar pelo plenário da Casa. Ou seja, esse projeto ainda não passou, não avançou no Poder Legislativo. E para colocar esse projeto em pauta, vai depender do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Esse ano, Artemisa, é possível que esse assunto possa avançar dentro do Congresso Nacional, mas não há um acordo entre os partidos, nem no Senado e nem na Câmara. É uma pauta que ainda pode demorar. Então, é uma questão que segue em aberto. Artemisa e Nathalie. Pois é, Carlos Eduardo, inclusive, como você citou, né, esse assunto ele foi pauta diversas vezes no Congresso Nacional. Ano passado, né, ali eles pretendem conter, né, ter medidas que possam conter justamente esses aumentos, né? Será que esses projetos avançam? Isso, a melhor forma que eles encontraram, um projeto, inclusive essa proposta de criação desse fundo bilionário, esse fundo de estabilização, é uma proposta que foi apresentada pelos governadores, foi entregue aos parlamentares e que está sendo discutido. Por enquanto, ela passou na Comissão de Assuntos Econômicos. É meio que um caminho aberto para o plenário, mas o problema aí é a vontade política de colocar em discussão no plenário para que esse projeto seja aprovado e encaminhado à Câmara. Aí que o negócio piora lá na Câmara, porque há uma grande divergência entre os estados e municípios e certamente, por ser um assunto que não é afeito ao presidente da República, pode não ser tão cedo pautado pelo presidente da Câmara, Arthur Maia. Volto com você. Artemisa e Nathalie. Carlos Eduardo, para encerrar sua participação, a gente vai falar agora sobre a paralisação dos servidores públicos. 19 categorias já confirmaram a adesão a esse movimento, é isso mesmo? Sobre a Nathalie, até o momento, 19 categorias, como você disse, do Serviço Público Federal, sinalizaram adesão a esse movimento de mobilização pelo reajuste salarial e contra o orçamento público que foi aprovado no ano passado, que beneficia apenas 3 categorias da segurança pública, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Encabeçando tem auditores da Receita Federal, em seguida tem os funcionários do Banco Central, da Controladoria Geral da União, da Comissão de Imobiliários, do Tesouro Nacional, do Itamaraty, do Tribunal de Contas da União, os auditores fiscais agropecuários, enfim, são os servidores da chamada elite do serviço público. A maioria está mobilizada para cruzar os braços a depender do sinal das lideranças sindicais. A gente conversou hoje com o presidente da FUNACAT, que é o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estados, o Rudinei Marques. Ele disse para a gente que a mobilização já tem data confirmada, aliás, a data já foi reforçada, na verdade, que ele vem falando essa data de tempo, para acontecer em todo o Brasil. Vamos ouvir o que ele disse. Está confirmada a mobilização dos servidores federais no dia 18 de janeiro. Aqui em Brasília, em frente ao Banco Central, às 10 da manhã, em frente ao Ministério da Economia, Bloco P, às 14 horas. Nas capitais, conforme a mobilização das entidades de classe do funcionalismo em cada estado. Por enquanto, nós temos uma manifestação aí de adesão expressiva com carreiras do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e carreiras do Executivo nos mais variados órgãos. E a principal pauta dos servidores é a reposição salarial, né? Uma reposição linear que
consiga pelo menos arcar com parte do que nós já perdemos para a inflação, desde a reposição que atingiu a maior parte dos servidores em 2017 até aqui, nós já perdemos 27% do poder aquisitivo dos salários. Então é isso que nós estamos cobrando do governo, né? É a manutenção do poder aquisitivo. Não estamos falando de aumento real, mas de reposição das perdas inflacionárias. Ouvimos aí Rodinei Marques, presidente da FONACAT, Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado. Boa noite, Carlos Eduardo Matos. Um abraço para você, um abraço, Artemisa. Tchau, tchau. Boa noite. Em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas com Nathalie Moraes. O Amazonas registrou nesta quarta-feira mais 1.659 novos casos de Covid-19, elevando para 438.856 o número de casos no estado desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, não foi registrada nenhuma morte por Covid-19. 6 horas e 59 minutos em Manaus. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os números oficiais vão mostrando a importância da vacina contra os casos graves de Covid-19 no Amazonas. Nos primeiros 11 dias do ano passado, foram registrados 15.099 casos, com 471 mortes. Este ano, também nos primeiros 11 dias, foram 3.384 casos, com 15 mortes. Em 2021, 3,1% dos casos acabaram em mortes. Este ano, não chegamos nem a 1%, mas precisamente apenas 0,44%. Ou seja, o número de mortes em relação ao número de casos de Covid-19 é 7 vezes menor este ano, com a vacinação, ou uma diferença de 700%. Além disso, os números oficiais mostram que quase 70% dos casos de internação em Manaus são de pacientes que não se vacinaram ou só tomaram a primeira dose. Portanto, a vacina, sempre a vacina, continua salvando vidas. 18 horas. Em Manaus, 7 horas, finalizamos mais um programa 18 horas. Muito boa noite para você, Artemisa Gadelha. Boa noite, você ouvinte. Obrigada por ter ficado conosco nesta 1 hora de informação. Uma ótima noite para você, Nathalie Moraes, e para você também que acompanhou a gente até agora. Nós voltamos amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.